Olá pessoal, graças a Pai do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cícero Carvalho, professor também de teologia. Nós queremos abordar durante alguns dias sobre o tema de discipulado. Estaremos aqui trazendo algumas lições preciosas para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Espero que essas lições sejam proveitosas e cada um de nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, da sua palavra e assuntos muito importantes para as nossas vidas. Então, essa primeira lição que nós vamos trazer sobre o discipulado, a lição de número 1, tem o tema Conhecendo a Deus. E o nosso texto bíblico como base para esta lição encontra-se no livro de Oséias, no Antigo Testamento, capítulo de número 6 e o versículo 3, onde está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Olha só que texto lindo, maravilhoso, acerca do conhecimento de Deus. Está dizendo aqui nesse texto que o conhecimento de Deus ou sobre a pessoa de Deus deve ser processual, ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então deve ser um progresso. Eu conheço hoje, conheço amanhã e depois e vou conhecendo ao Senhor. Diz que esse conhecimento é como a alva, né? Será como a alva, assim como a alvorada, o amanhecer, vai despontando aos poucos até clarear totalmente o dia. Então assim deve ser o conhecimento acerca de Deus. A nossa iluminação, a revelação que sabemos sobre Ele virá aos poucos, tá? Então tudo que nós falarmos aqui não será assim o suficiente, o todo, mas apenas um pouco acerca da pessoa de Deus. Então, como nós podemos conhecer a Deus? Podemos também conhecer a Deus através das suas qualidades. Podemos conhecer quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes, pelos quais ele se revela. Tá? Vejamos o que está escrito no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 6. Estou procurando também, se você tem uma Bíblia Sagrada, procurando na sua. Diz assim no capítulo 6, versículo 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Olha só o que Deus fala para Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, mas para os antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, através dos seus nomes, para Abraão, Isaque e Jacó, Deus se revelou para esses homens como o Todo-Poderoso. Agora, para Moisés, se revela como o Senhor. Então, existem qualidades, existem características no nome de Deus, onde ele vai se apresentando de forma diferenciadas em épocas e estações. Para Moisés, está se apresentando como o Senhor. Para Abraão, Isaque e Jacó, se apresentou como Todo-Poderoso. Diz aqui também que o seu nome deve ser temido. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 58, olha só o que está escrito. Deuteronômio 28 e o versículo 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então, diz aqui que o nome do Senhor deve ser temido. Temido aqui não é no sentido de medo, no sentido, temor aqui é de honra e respeito, de cuidado, até mesmo em pronunciar o nome do Senhor, que não deve ser em vão,
por qualquer maneira fútil, inútil, mas deve ser honrado. Seu nome deve ser louvado. No segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 22 e o versículo 50, 22, 50, está escrito assim: por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Então, uma referência a louvor ao nome de Deus quer dizer que a pessoa dele deve ser louvada. Diz também que o seu nome deve ser glorificado. Você pode conferir em Salmos de número 86, versículo 9. O seu nome não pode ser tomado em vão, mas repetimos isso agora há pouco, né? Que não pode ser falado, deve ser temido, não pode ser falado por maneira fútil. Seu nome não pode ser profanado nem blasfemado, está em Levítico 18, 21. Nós vamos ler aqui a referência de Levítico 24, 16, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 24. E o versículo 16 está escrito assim: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Isso aqui era levado tão a sério que era digno de uma sentença cruel. Aquele que blasfemava o nome do Senhor deveria ser honrado e respeitado. Seu nome deve ser santificado e bendito, né? Como está escrito na oração modelo, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 9, né? Santificado seja o teu nome, né? Então ele é bendito e santo, esse nome, o nome do Senhor. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são, nós encontramos em toda a Bíblia, nos seus 66 livros, o nome Deus, que fala do seu poder criativo e total. Então Deus é um nome geral para esse ser divino, né, esse ser superior chamado de Deus. Pode ser chamado também de Senhor, como ele se apresentou a Moisés, né? Moisés, eu sou o Senhor. Ou alguns também preferem chamar de Jeová ou Yahvé. Fala do seu poder, governador e domínio. Então o que é um senhor? Não é apenas uma referência a uma pessoa idosa, que é um senhor que você respeita, mas senhor aqui dá a ideia de governo, governador, domínio, aquele que exige o serviço e a lealdade do seu servo, do seu povo. Então quando ele se apresenta a Moisés dizendo eu sou o Senhor, estava dizendo que ele governava tudo. Moisés conhecia o faraó do Egito, conhecia outros senhores, mas ele, o Senhor, que estava se apresentando a Moisés, era soberano acima de todos esses senhores que Moisés conhecia. Então, ele, além de Senhor, governador, ele se mostra também como um pai, aquele que protege, aquele que cuida, né? Então, mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por ele e estão debaixo de sua proteção. Então, assim como um pai, ele tem o cuidado, ele protege, ele abençoa, ele supre as necessidades. Conhecemos a Deus também, através dos aspectos do seu caráter. E aqui vai falar de alguns atributos, nós chamamos de atributos da pessoa de Deus. Então, ele é soberano, a sua soberania, um dos aspectos do seu caráter. Tudo está sob, ou seja, abaixo do seu controle e domínio. Olha só o que diz o Salmo de número 103. Salmo de número 103, acompanhe na sua Bíblia, versículo 16 até o 19. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Bom? Então o Senhor é soberano, soberano em todas as coisas, por toda a eternidade.
Fala em eternidade, ele também é eterno. É um dos seus aspectos a eternidade. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele não teve princípio e jamais terá fim. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 44 e o versículo de número 6. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Senhor dos Exércitos, sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Então fala da sua eternidade, diz que ele é o primeiro e o último. Não tem nada antes dele e nada depois dele. Em tudo se encerra. Então a eternidade é algo que não tem começo nem fim. Ele é onisciente também. A sua onisciência significa dizer que ele tem conhecimento pleno de todas as coisas, de tudo que existe. Ele é onipresente, ou seja, infinito, está presente em todo o tempo e espaço. Jeremias 23 e o versículo 24. Jeremias 23. 24, versículo 24, escrito assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Um salmo também que fala muito sobre a onipresença de Deus, é o Salmo 139, onde o salmista ele diz, né, para onde irei, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu desço no mais profundo abismo, tu também lá estás, né? Fala também da onisciência, da onipresença de Deus. Ele fala sobre a onisciência antes, né, que eu pense, que eu fale alguma coisa, antes que saia algumas palavras do meu lábio, tu já o sabes. Então Deus é onisciente e onipresente. A sua onipotência mostra o seu poder de criar, né, de preservar, de cuidar. Então, como onipotente, Deus tem poder sobre todas as coisas, tanto na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, como também em preservar e cuidar aquilo que Ele mesmo criou, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Filipenses 3, 20 e 21. E outra coisa também que fala a respeito dessa qualidade de Deus é Ele ser imutável, ou seja, jamais muda em sua natureza e aspecto. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Ou seja, Deus não vai mudar como o ser humano, como o homem, ele muda. Tá? Olha o que está escrito no livro de Números, no capítulo 23 e o versículo 19. Esse texto é muito interessante e importante para a nossa compreensão. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então, não sendo Deus homem, não tem por que ele mentir, não tem por que ele se arrepender, não tem por que ele mudar. Então, ele é uma das características ou qualidade de Deus é ele ser imutável, tá bom? Existem outros aspectos que são percebidos no relacionamento de Deus com o homem. Então, isso aqui que nós acabamos de ver são aspectos do seu caráter, que diz especificamente a Deus, ao Senhor. Agora, esses aspectos, dizem respeito ao relacionamento de Deus com o homem. Por exemplo, a retidão. É impossível Deus fazer algo errado. Ele exige perfeição em todos que desejam estar em sua presença. Então Deus é reto, tá? Ele sempre faz coisas certas, nada de errado. A justiça, Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina é vista no livramento do inocente, no perdão para o arrependido, no castigo do ímpio, na salvação do homem e na vitória às causas do seu povo. Então Deus é justo, tá bom? Dependendo da circunstância, por exemplo, ele livra o inocente, perdoa o arrependido e castiga o ímpio. Isso também é justiça, tá? Então, o que precisar Deus fazer, ele vai realizar conforme a sua justiça. Deus também diz que ele é amor. Esta virtude é perfeita e infinita. A maior demonstração do amor de Deus foi conceder o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar
Está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além de amor, ele também ele é a verdade e nele contém a verdade perfeita, né? Seja somente Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é a verdade absoluta. O homem deseja ardentemente encontrá-la. Como você já veio a Jesus, sua busca terminou, pois Cristo é a verdade. João 8, versículo 32. Ele diz: "Sou o caminho, a verdade e a vida". E também aquele que conhece a verdade libertará. Bom, então, pessoal, nessa primeira lição falamos aqui sobre conhecer a Deus, falamos aí das suas qualidades, seu nome que é precioso, deve ser honrado e temido, né? Alguns nomes também que é conhecido Deus na Bíblia, entre outros. Alguns aspectos do seu caráter, como vimos, né? Soberania, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência e a imutabilidade. Deus é imutável. A sua retidão, justiça, amor e verdade. Então, espero aí que tenha contribuído com vocês. Nós temos aqui alguns links, se você quiser estar seguindo nos nas redes sociais. É só você clicar aí no botãozinho do YouTube, que vai direcionar lá para o canal. O Instagram, você pode estar nos seguindo, a gente segue de volta. E no Facebook também, para estar acompanhando nossas postagens e atividades, tá bom? Se quiser falar conosco diretamente, clique aí no botão do WhatsApp. Você pode ter aí uma opção de estar estudando mais profundamente, estudos teológicos, de teologia, tá? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição, se Deus permitir, em nome de Jesus.